Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para mim sempre é uma grande honra, uma grande satisfação poder gravar mais uma palavra a fim de abençoar a vida de cada um de vocês, abençoar sua vida, sua família, seus amigos com a palavra de Deus. E eu gostaria aqui de propor um tema hoje, um tema aparentemente assim bastante meio que contundente ou meio assim, vamos dizer assim, contraditório, né? Já que uma pessoa que estudou a teologia vai fazer uma pergunta acerca da teologia, né? O tema do vídeo de hoje é teologia é bênção ou é maldição? Parece, né, que eu estou querendo aqui levantar, né, um muro de defesa contra a teologia, ou mesmo querendo apontar uma arma contra a teologia. Mas você vai entender o porquê do tema deste vídeo ser este: teologia, bênção ou maldição. Ok? Eu gostaria de ler aqui no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 12, e a epígrafe é a árvore e os seus frutos. Diz-nos assim, eu vou pegar do versículo 35 até o 37, ok? Diz assim: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do tesouro tira as coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado. Que é essa palavra justificado, ela vem da palavra dikaiô no grego, tá? Que é um termo assim grego que faz nos lembrar de um tribunal, em que a pessoa ela é posta em um tribunal e ela é absolvida das suas acusações mediante a justificação. Dikaiô. Interessante, né? Então, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então vocês percebem aqui que primeiro Jesus ele está falando, né, que toda árvore boa ela dá um bom fruto, toda árvore má dá mau fruto. E aí Jesus Jesus é o mestre das parábolas, é o mestre das comparações. Ele pegava coisas do dia a dia, coisas da vida cotidiana das pessoas, e ele fazia destas coisas cotidianas uma fonte de ensino, uma fonte inesgotável de sabedoria, uma fonte inesgotável de reflexão. Quantas milhões e milhões de mensagens foram produzidas a partir desse texto que eu acabei de ler agora? Muitas e muitas no decurso desses mais de 2000 anos em que a igreja milita na face dessa terra. Então Jesus aqui ele nos leva a um pensamento. Que palavras podem ser essa? Ele diz aqui, eu vos digo que toda palavra ociosa, eu prefiro assim uma palavra chamada, uma versão dizendo toda palavra frívola. Palavra frívola ou palavra ociosa, porque ociosa dá a impressão de uma palavra preguiçosa, que não é o caso aqui. Mas a palavra frívola, ela traz um impacto maior. O que seriam palavras frívolas? Palavras frívolas, elas seriam palavras perniciosas, palavras com dolo, palavras com malignidade no seu conteúdo. Jesus está dizendo, olha, toda palavra que sai com malignidade, que sai com dolo, com maldade, darão conta a vocês no dia do juízo. Que dia do juízo é esse? É o dia do juízo do grande trono branco, em que todos, homens, mulheres, grandes e pequenos, estarão diante do grande juiz de toda a terra, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra, inclusive o poder de julgar todos, e estarão diante de Deus, dos quais a Bíblia diz que fugirão os céus e a terra no dia em que o trono branco se instaurar, para ver a magnitude desse evento escatológico que vai ocorrer. Então,
A teologia, ela é bênção ou é maldição? Bom, queridos, eu quero dizer o seguinte. Eu possuo aqui algumas literaturas, tá? Se eu ficar de pé agora para levantar, eu tinha que ter trazido para cá agora, né, para mostrar. Mas eu tenho algumas literaturas, alguns livros que eu não aconselho algumas pessoas lerem esses livros, tá? Por quê? Porque há alguns livros que eles são frutos de pessoas que elas até estudaram a teologia, mas não estudaram a teologia para glorificar a Deus. Essa é a grande verdade. Elas estudaram e estudaram até muito, se aprofundaram até muito, mas infelizmente estas pessoas são verdadeiros demolidores da fé. Pessoas que elas estão diretamente lutando para tirar do coração das pessoas a fé na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo e a fé nas próprias Sagradas Escrituras. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quanto a isso, nós glorificamos a Deus porque tem se levantado durante todos os séculos em que a igreja existe, tem se levantado homens, que esses homens nós denominamos-nos de apologetas e apologistas. O apologista, ele traça linhas de defesa, e o apologeta é como se fosse um defensor da fé cristã ou de algum outro determinado tipo de disciplina, né? Um apologista não, ele é aquele que traça pensamento, argumentos para fazer uma apologia de defesa, tá? Assim como também ele, como na função de apologeta, ele é como se fosse um muro de defesa para conter os avanços das tropas inimigas ou o avanço das fontes inimigas para que as mesmas não entrem na cidade. Falando parafraseadamente, essa cidade, esse muro aí seria o muro do nosso coração e a cidade seria o nosso coração. Porque quando o nosso coração é tomado pela má influência de palavras frívolas, de palavras ociosas, e essas palavras elas entram no nosso coração e começamos a falar contra a palavra de Deus e começar a falar contra Deus e contra Jesus Cristo e contra o Espírito Santo e contra as doutrinas que a Bíblia tem. Eu não estou me referindo a dogmas humanos, porque o dogma é uma coisa, a doutrina bíblica é outra. O dogma, ele é exatamente uma espécie de pensamento sobre a doutrina, tá? O dogma é uma espécie de formulação daquilo que a doutrina diz, mas nem sempre o dogma ele é condizente com a doutrina. Nem sempre o dogma ele é exatamente conforme a doutrina possa ser. E é aí que está o grande perigo. É aí que está o grande perigo, tá? Por quê? Porque existem muitas teses, muitas teorias. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Quando nós estudamos uma teologia chamada teologia contemporânea, né? Que é a teologia do que está acontecendo agora no mundo aí, tá ok? É a teologia das coisas que estão ocorrendo no nosso planeta e principalmente no mundo acadêmico ou mesmo no mundo teológico. Ok? Então, quando estudamos esse tipo de teologia contemporânea, nós nos deparamos com homens que dizem coisas que você fica assim, meu Deus, como pode? Eu aprendi assim na igreja, eu aprendi assim dos pastores, daqueles santos homens de Deus, eu aprendi assim com a própria Bíblia, e esse camarada está dizendo isso nesse livro, e aí que frustra muitas pessoas que não têm base. Se a pessoa não tiver base teológica, base bíblica, alicerce, uma casa sem alicerce, você sabe o que acontece com ela, né? Uma casa que só é feita no solo e ela não tem sapatas, não tem colunas, não tem base, não é? Obviamente ela vai cair. Ela não vai segurar o peso de uma chuva, né? A força do peso de uma água, de uma chuva, um vento, vai derrubar. E Jesus até diz isso na palavra dele. Jesus diz que aquele que ouve as palavras dele e as pratica, porque está no coração,
Só pratica quem está com a palavra no coração. Jesus diz que aqueles que fazem isso, Jesus assemelha-los a alguém que construiu uma casa sobre a rocha. Agora, ao contrário disso, Jesus diz que aqueles que ouvem as palavras dele e as não praticam, ele os assemelha àquele que faz a sua casa na areia. Fazer uma casa na areia, você sabe que a areia é altamente movediça. E ele se referia à areia da praia, né, do mar, que está sempre ali em movimento, não tem fonte de segurança ali para poder sustentar uma casa durante 20 anos, 30 anos, né? Queridos, então é muito sério a questão da teologia, tá? A teologia, ela pode ser bênção. Muita gente pergunta para mim, Pastor Ricardo, qual o curso teológico que você me indica? Eu não vou fazer propaganda aqui de nenhum curso teológico, né? Mas quando eu falo em off, né, no privado, com as pessoas, quando eu estou sendo inquirido pelas pessoas, eu indico alguns cursos teológicos para as pessoas. E alguns eu falo assim, olha, com esse você toma um pouco cuidado, com esse você tenha muito cuidado, ou com esse você nem faça. Porque existem lugares em que os professores que dão aula de teologia, eles são pessoas que não acreditam na própria Bíblia. É verdade? É. Pode ser que você esteja assustado com isso que eu estou falando, mas é a mais pura verdade. Existem professores de teologia que não acreditam na Bíblia e que não acreditam nas doutrinas da Bíblia. Eles conhecem apenas pela questão de conhecer, porque estudaram e eles estão ganhando dinheiro, até mesmo em alguns educandários, alguns seminários estão dando aula, mas eles costumam dizer muitas coisas no meio dessas aulas que eles dão para poder destruir a fé das pessoas nas Sagradas Escrituras, em Jesus, no Espírito Santo e nas doutrinas esposadas e ensinadas por Jesus, pelos profetas, pela lei de Deus e pelas epístolas dos santos apóstolos de Jesus Cristo. Então, nesse aspecto, a teologia ela pode ser muito destrutiva e muito perigosa. Mas, por outro lado, a teologia, quando ela é feita por uma pessoa que tem um coração voltado para Deus, que tem um coração literalmente liberto, que tem um coração puro, como diz Jesus, bem-aventurados são os limpos de coração ou os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então Jesus diz que macarióis, né, bem-aventurados, são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quando uma pessoa tem pureza de coração e quando ela tem realmente fome e sede de justiça, ela vai aprender e apreender e reter as sagradas letras das palavras santas do Senhor, esboçadas aqui, escritas aqui nesse livro maravilhoso chamado Bíblia Sagrada, e ela vai, por certo, fazer uso e um bom uso disto que ela aprendeu para abençoar muitas e muitas pessoas. Então, fica aí essa orientação, não é? Fica aí estas palavras muito severas de Jesus, dizendo que de todas as palavras frívolas, quem está ensinando palavras frívolas, perniciosas, Jesus aqui está dizendo, quem está fazendo isso, no dia do juízo vai dar conta. E Jesus ele diz que pelas palavras seremos justificados, caso estejamos falando as palavras corretas, ou se não soubermos tudo, mas pelo menos com pureza de coração, sem dolo, sem nenhum tipo de infectação maligna na nossa mente, no nosso coração, com segundas intenções, porque há muitos pregando, ensinando teologia com segundas intenções, não com intenções divinas, mas com intenções humanas, com sabedoria carnal, com sabedoria animal e diabólica até, e essas pessoas vão dar conta no dia do juízo, não serão justificadas, né? A palavrazinha grega que nós falamos aqui,
estar num tribunal e ser justificado será uma coisa muito linda, muito maravilhosa e algo que eu e você devemos anelar no nosso coração, ser justificados por Deus, por nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, teologia, bênção ou maldição? Para concluir o vídeo, não é? Teologia é bênção quando se está no local certo, com os professores certos, com a intenção do coração certa e para proveito certo. Aí é bênção. Agora, quando se está no local errado, com professores errados, com intenções erradas e fazer uso errado, aí é maldição. Fica aí esse vídeo para você refletir, ok? Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, não deixe de dar o like, que é aquele joinha, tá? Não deixe de ativar o sininho, tá bom? Para você receber notificações dos meus vídeos aqui quando eu produzir vídeos novos aqui no canal. E não deixe de fazer sempre um comentário construtivo, tá bom? Porque este canal, conforme eu sempre falo, não é um canal para polemizar, nem tampouco para atacar a religião de ninguém, ok? Nem tampouco para mim aqui me arrogar como dono da verdade, como senhor da razão, como o homem que sabe tudo, como uma pessoa pomposa, arrogante e que está aqui para poder se exibir. Não, esse canal é mais uma voz que Deus tem levantado para poder ajudar pessoas a sentirem paz nos seus corações, a serem edificadas com a palavra de Deus, a receberem bênçãos da parte de Deus e para que o Espírito Santo possa tocar, para você abrir os olhos para muitas coisas erradas que estão sendo ensinadas e coisas erradas que estão sendo ditas às vezes até há muitos anos ou até séculos, e você se liberte destas coisas e também servir como um alerta para as pessoas, tá? Esse é o fim e a finalidade deste canal, canal do pastor Ricardo de Oliveira, esse que vos fala. Então, não deixe de também divulgar os vídeos do canal, não deixe de compartilhar os vídeos, não deixe de enviar para pessoas principalmente que estão doentes, acamadas, presas e todas essas pessoas que eu sempre falo aqui no vídeo, não deixe de enviar os vídeos para os tais, ok? Que Deus muito abençoe a tua vida. Muito obrigado a todos os meus amigos e minhas amigas que estão inscritos aqui fielmente, que não se desinscreveram aqui do canal. Eu glorifico a Deus por vocês que estão aqui no canal, tá? Muito obrigado de todo o meu coração. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe muito a tua vida, a tua casa. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.